Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. E eu sou a Jamara. Jamara, o que pode hoje no nosso 5º episódio? Carol, no nosso 5º episódio pode autorresponsabilidade, leveza e equilíbrio, gente! Equilíbrio. Essas 3 palavrinhas vão nortear a nossa conversa de hoje, né, Carol? Sim, hoje o tema muito especial, né? Agora nesse final de ano e a gente com tantas demandas e tendo que se equilibrar, sim, né? Uhum. Hoje a gente vai falar do tema professor de si mesmo, um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Olha aí! Mas, para isso, né, nós temos aqui 2 convidadas especiais. São aqui muito queridas, profissionais sabidas, experientes, que vão conversar com a gente sobre esse tema tão caro para nós, né? Sim, muito, muito. Vamos apresentá-las, Carol? Vamos! Primeiramente, Andréia Minafra, a querida colega já, né? Já trabalhamos juntos. Andréia é pedagoga, mas também psicóloga. Hoje atua, né, na área da psicologia escolar e clínica. Não é, Andréia? E já com uma experiência vasta aí, tanto dentro da escola como professora, como psicóloga escolar. Certo? Certíssimo. É um prazer muito grande, André, ter você aqui conosco. Obrigada. Temos outra maravilhosa também, né? Estamos hoje com uma dupla de peso. Então, hoje nós estamos aqui com a Ana Catarina educadora, Ana Catarina coordenadora, mestre em educação, tá, gente? Porque aqui a gente só traz gente boa. E, Ana Catarina, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Pra gente falar sobre esse tema tão importante. A gente sabe que você, como a Carol falou, é um polvo, né? E consegue fazer tudo com leveza, né? Então, seja bem-vinda ao Pod Prof. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso pra gente. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite, meninas. Bom. Então, eu quero começar, Andréia, te perguntando um pouquinho sobre esse ponto que a gente precisa se equilibrar. Como é que você enxerga essa possibilidade de equilíbrio profissional e pessoal na nossa profissão de educadores, que temos tantas demandas, precisamos assim de nos dedicarmos muito, né? E ao mesmo tempo temos ali a nossa vida pessoal, para manter a nossa saúde mental. E o que você coloca como essencial, você como psicóloga, que já tem uma experiência grande com adultos, né, de várias áreas, mas está dentro da escola como psicóloga escolar. Sim. E isso traz uma visão para você, eu acredito, de elementos, de pontos que sejam essenciais, né, nesse movimento. Sem dúvida alguma. Obrigada mais uma vez aqui pelo convite, estou muito feliz, porque falar de educação eu gosto muito, porque foi uma área que eu escolhi inicialmente, né? Então, quando eu comecei a fazer psicologia, eu já estava na área da educação, então realmente é um tema apaixonante. E aí, esse tema que vocês trouxeram é bem interessante, principalmente na época que a gente está, como você introduziu, né, Carol? É um tempo de final de ano, de demandas, né? E também de propostas de mudança, né? Porque é uma época que a gente para e repensa a trajetória, isso como pessoas, né? Chega o final do ano, então a gente faz aquela reavaliação, né, de como é que foi o ano, das nossas atitudes, e a gente começa a projetar o ano seguinte, né? Então, eu penso que nesse momento é importante, quando a gente fala de demandas, de equilíbrio, de leveza, de autorresponsabilidade, a gente trazer muito essa temática de projetos, né? Do que eu desejo. Então, pegando o gancho aí para isso, eu acho que a gente pode começar falando de autoconhecimento, né? A gente consegue o equilíbrio, a gente consegue a leveza através do autoconhecimento. E autorresponsabilidade é um ponto do autoconhecimento, né? Por que que eu digo que é um ponto do autoconhecimento? Porque quando a gente começa a despertar
o nosso olhar para nós mesmos, a gente consegue entender até onde vai a nossa limitação num determinado momento para fazer determinada coisa. E a gente precisa se respeitar. E quando a gente se respeita, a gente está usando a autorresponsabilidade, né? Eu estou pensando em mim. E um outro ponto também importante que eu trago, que eu penso, né, quando a gente fala em autorresponsabilidade, é entender da autonomia que a gente tem sobre as nossas escolhas, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente atribuir, e é muito comum ouvir isso, né? Nossa, são muitas demandas da escola, né? São muitas informações que a gente tem acesso. Tudo bem, a gente não tem como mudar isso. E o problema não são as demandas da escola, o problema não são as informações que estão chegando, mas como a gente lida com isso, né? Como a gente lida com essas demandas, como a gente lida com esse excesso de informação, né? O que a gente deixa entrar? E aí vem a autorresponsabilidade. Não, peraí, eu estou me sentindo cansado, estressado. Por quê? O que será que eu estou deixando de olhar? O que eu estou trazendo para a minha vida com excesso, né? O que eu estou deixando de trazer também, né? Então, aí é autorresponsabilidade. O que é que eu preciso fazer para cultivar a minha saúde física, saúde mental, emocional e espiritual? A gente não pode esquecer desses aspectos, né? Eu costumo dizer em consultório, em conversas, que a gente precisa cuidar dos 3 pilares: o espiritual, o mental e o físico. Porque a gente esquece. Aí, englobando o mental, eu estou falando cognitivo, eu estou falando de emocional, né? O pensar e o sentir também, né? Então, eu penso que essa seja uma demanda. A gente está falando da questão dos professores, mas vamos trazer também, de modo geral, né, para todas as profissões. São 3 pilares importantes que a gente precisa olhar, cuidar, e a autorresponsabilidade passa muito por esses 3 pilares. O que eu deixo entrar na minha vida? Porque senão é muito fácil, né? Não, eu estou estressado porque eu trabalho numa escola, ou eu trabalho em 2 escolas, eu tenho muita prova para fazer. Equilíbrio? Onde é que entra o equilíbrio aí? O que eu estou deixando de fazer para trazer essas demandas de forma mais equilibrada, né? Será que eu estou me organizando da forma adequada? O que eu estou priorizando? O que eu estou deixando de priorizar? Eu penso que esses pontos sejam, assim, essenciais para a gente ter qualidade de vida, para o professor ter qualidade de vida, né? A forma como a gente lida com as demandas que a gente tem. Ô, Ana, e você, assim, dentro desses 3 pilares que a Andréia trouxe, como é que você faz para viver esse equilíbrio desses pilares aí no seu dia a dia, já que você tem tantas demandas, tantas coisas para fazer? Conta aí. Fala pra gente que eu vou anotar aqui. É um desafio. Eu concordo muito com o que a Andréia trouxe, que legal que a gente está fazendo esse podcast nesse momento, Sim. que é o momento de recalcular a rota. É onde a gente está vendo o que funcionou e o que não funciona. E você poder se autorresponsabilizar, eu acho que é poder fazer escolhas todos os dias e ver o que funciona e o que não funciona para você. Dentro dessa correria que é ser gestora, que é ser educadora, eu sou professora também, de ter vários empregos e de ser esse polvo, eu acho que esse olhar para a base do espiritual, do mental e do físico foi um pontapé inicial para eu conseguir desenvolver uma rotina onde que funcione para mim, porque nem sempre a rotina funciona para todo mundo, mas que eu conseguisse trazer mais equilíbrio e que esse cansaço fosse mais dissipado, eu acho. Então, eu escolhi alguns hobbies.
que me fazem muito bem, dentro do mundo da arte, mas dentro do mundo do físico também. Então, encontrei a corrida, que eu me identifiquei, o jiu-jitsu como forma de expressão, de arte marcial. Me encontrei também na fotografia. Então, eu também olho muito para essa parte artística. E, ao mesmo tempo, trouxe também um pouco do autoconhecimento. Então, a terapia, faço terapia há alguns anos e recomendo, assim, principalmente para os educadores que tem uma demanda muito grande emocional. A gente lida com as emoções das crianças, a gente lida com as emoções das famílias, dos outros educadores. Então, é muita sobrecarga emocional. Se a gente não tiver um acompanhamento de qualidade, realmente fica difícil. Minha mãe brinca assim, minha filha, quantos macaquinhos você coloca nas suas costas? E eu fui aprendendo a tirar alguns macaquinhos e falar, olha, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui eu vou delegar, isso aqui outra pessoa vai resolver. Então, eu acho que aprender a usar essas 3 bases que a Andrea trouxe, mas também eu acho que tem algumas ações que a gente consegue trazer leveza no dia a dia. Então, ter uma gestão humanizada, eu acho que na escola onde você trabalha é uma questão. Eu, no caso, como sou gestora, fazer uma gestão humanizada, de ter esse olhar, essa escuta atenta aos sentimentos, às questões e desafios, até familiares mesmo, desses educadores. Então, eu digo que não tem uma receita de bolo, tem o que funciona para você. Mas eu acho que o primeiro passo é você descobrir algo que você goste, que te gere paixão, que te faça brilhar os olhos. Eu acho que isso é um primeiro passo. Cuidar realmente de forma séria da sua saúde mental, com um profissional adequado ali. A gente acha que é só, eu tenho muitas amigas. Não, procura um profissional adequado para cuidar dessas emoções e cuidar muito do espiritual. Eu acho que também é uma parte que, quando eu estou nesses hobbies, quando eu vivencio a atividade física, eu já acabo cuidando muito, mas eu também tenho a minha religião e gosto muito de cuidar desse espiritual também, que faz a diferença. Sim, com certeza. Ai, adorei as dicas Gente, de cada que uma. maravilha. E eu fiquei pensando, Andréia, você, como está também no consultório, né, e também estamos, assim, nesse momento de final de ano, e essa questão de se analisar, se autoavaliar para uma perspectiva futura, qual dica que você daria, assim, o que você acha importante para ter esse momento, para elaborar, né, esse autoconhecimento? Como adquirir, assim, um maior autoconhecimento? Como quais as possibilidades que você tem para encontrar formas de se autoconhecer, né? Ana Catarina falou da terapia. Também concordo, Ana. Eu também faço terapia e tem, assim, me aberto possibilidades que eu não conseguia sozinha, né? Essa questão que você falou de tirar alguns pesos das suas costas, isso não é meu, né? Então, focar naquilo que realmente é sua responsabilidade. Mas existem outras formas, André. A gente já conversou muito sobre isso. Eu sei que você traz ali algumas questões voltadas para uma criação de uma rotina, né, organizada. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso. A gente só muda aquilo que a gente percebe, né? Então, eu só vou fazer uma terapia, vou bater um papo com uma amiga, vou me aconselhar com alguém, se eu percebo que eu estou precisando de alguma coisa. E a gente só percebe isso quando a gente olha para a gente. Nós entramos muito facilmente no modo automático, e é uma questão de funcionamento cerebral mesmo, é uma questão de não vou gastar minha energia. O cérebro é estruturado para economizar energia. Então, quanto mais automatizadas as coisas forem, melhor, né? E a gente precisa quebrar um pouquinho essa engrenagem, sabe? E começar a rodá-la de outra forma. E como é que a gente pode fazer isso?
se organizando no sentido de, por isso que eu falo muito de rotinas, né, de rituais, de pausas, né? Eu vou muito por esse viés. Então, quando a gente se percebe cansado, não é dizer, não, tudo bem, daqui a pouco eu paro. Não, daqui a pouco eu olho para essa questão. Tem alguma coisa me incomodando. Ah, não, eu não vou pensar nisso agora, não. Deixa eu fazer isso aqui. Está errado. Porque o que a gente está fazendo? A gente está alimentando esse lado automático do fazer, 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 fazer. E a gente deixa o sentir, 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 né? Então, a gente prioriza as ações e deixa de lado o sentir. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Tudo bem, a gente culturalmente não tem essa, né? Nós não fomos ensinados a olhar para as nossas emoções e geri-las, ok. Mas chega um momento da vida que a gente tem essa informação, sabe? Reconhece essa importância. Então é aí que a gente tem que parar e não dizer, não, depois eu cuido disso. Ah, eu estou chateado agora. Não, deixa, depois eu... Não é depois. Porque o corpo está gritando agora, e o corpo grita mesmo. E se a gente não escuta, ele vai arrumar um jeito de parar. Sim. Ele vai travar a coluna, vai ser uma sucessão de gripes, né? A dor de cabeça que não passa. Então, a gente, que é o que a gente chama de somatização, né? Então, o corpo vai começar a gritar. Então, o processo de cuidar de si mesmo, né, de autoconhecimento, ele começa, vamos trazer de novo o tema, da autorresponsabilidade, né, que é o autorrespeito. Eu estou cansado? Nossa, eu não estou dando conta, eu tenho que corrigir mais um bloco de provas. Deixa eu terminar logo isso. Será? Por que naquele momento que você está sentindo essa exaustão, você não para? Para, sai dali. E outra coisa importante, não é só o parar. Estou ali na minha mesa corrigindo, estou exausto, mas eu tenho mais um bloco. Não estou dando conta. Para, sai dali daquela mesa, vai para outro ambiente, bebe uma água, senta um pouquinho num sofá, senta no chão, deita, não sei, senta numa poltrona, fica numa postura confortável. Respira. Né? Respira profundamente, porque a respiração nos conecta com o momento presente. E quando a gente está ali no momento presente, a gente percebe, opa, estou entrando no automático. Opa, não estou olhando para mim. Estou precisando dar uma pausa. A respiração faz isso. E a respiração é uma outra coisa que a gente joga no automático e não presta atenção. Sim. Né? Andréia, complementando isso que você está trazendo, eu estou ouvindo você falar e estou pensando em algumas conversas com outras professoras que a gente fala assim, será que dá tempo da gente parar para chorar? Agora a gente vai marcar a hora. Vamos marcar a hora. Mas é sobre essa rotina cansativa e como você tem momentos de pausa. E esses momentos de pausa, muitas vezes, precisam ser intencionais. Sim. Opa, eu preciso parar agora. Como é que eu vou mudar? Então, assim, por exemplo, eu tento trazer para minha rotina esses momentos de pausa de forma intencional. Hoje eu vou conhecer algo novo. Então, hoje eu vou lá no hot yoga, que é um lugar, que é um yoga que você faz em um lugar quente, numa sauna quente. Mas foi super diferente. Tá vendo aí, gente? Hot yoga. Pode anotar que vocês vão fazer ano que vem, tá? Mas assim, o que você muda a sua rotina? E eu acho que isso também, isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver também com você se respeitar, saber o momento de falar, olha, hoje eu não consigo mais. Mas também com essas pausas na rotina. Então, assim, de você olhar para isso e falar, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou corrigir esse bloco de provas. Então, a gente fica brincando, realmente. Hoje eu vou parar para chorar, não, agora eu não... Você quer desabafar? Não, eu não posso desabafar agora. A gente marca o horário 2 horas e não vamos sentar. Rápido. É verdade. E algo que eu escuto muito é o seguinte, não, mas eu não posso porque é perder tempo. Não é perder tempo.
Sabe? Você ganha qualidade do seu tempo. No Sim. momento que você para, que você faz uma caminhada, que você vai à academia, que você vai tomar uma chuveirada, você não está perdendo tempo. Hoje a gente tem muito essa noção, né? É muita demanda, então eu não posso perder tempo. Vamos pensar o seguinte: é muito melhor você investir num tempo de qualidade do que quantidade, né? Porque são coisas absolutamente diferentes. Sim. Né? A gente tem que primar pela qualidade. E qualidade do quê? De vida. Sim. Né? E qualidade de vida implica necessariamente em autorrespeito. Né? Porque se eu me atropelo todos os dias e eu não pauso, eu não crio o meu ritual de autocuidado, que é uma outra coisa importante, eu não vou ter qualidade de vida, né? Sim, Eu gosto muito dos rituais e falo muito isso, porque se a gente parar para pensar, a nossa vida é ritualizada, né? Mas muitos dos nossos rituais são inconscientes. A gente criou e está repetindo. Mas a gente tem condição de criar um ritual consciente. Planejado. Planejado, é onde entra a organização. Né? E quando você faz determinada ação, tem um determinado propósito ali diário, aquilo você repete, aquilo se torna um hábito. Né? Cria-se hábito por repetição, é condicionamento, né? Isso é básico. Né? Repete, aquilo vira um hábito, né? Sim. Automático. Mas é um automático bacana, é um automático que vai gerar para você qualidade de vida, que vai te fazer bem. Não é aquele automático que te sufoca, né? Que você está se atropelando todos os dias. Então, eu gosto muito do ritual e é algo que eu uso na minha vida diariamente. Eu tenho o meu ritual de autocuidado. Conta um pouquinho, André, pra gente. Então tá bom, olha, eu vou contar, vamos lá. Eu medito todos os dias, tá? Ai, gente. Medito todos os dias, né? E a meditação é um momento em que você se conecta com você. Né? É um processo de olhar muito cuidadoso, é ali onde você entende e começa até a perceber sinais do seu corpo, né? Que o seu corpo está dando. E é um momento de pausa importantíssimo. Né? Então, eu medito todos os dias. Em que momento? O momento que dá, mas eu medito. Se hoje eu consigo meditar meia hora, maravilha! Não, mas hoje eu não consegui. Porque a gente tem, de fato, às vezes, né, um imprevisto, ou tem as nossas demandas diárias. Não dá, deu para meditar 10 minutos. Ótimo. Mas eu sempre priorizo o meu momento de meditação. Seja 10 minutos, meia hora, 1 hora. Para quem tem facilidade, 1 hora passa assim meditando, né? É gostoso demais. Exercícios de respiração eu faço também. Então, eu estou no trabalho. Em escola, muita gente procura, né? Então, é pai, é aluno, são os colaboradores, né? A gente lida com um público bem diverso e bem amplo. Tá sufocando? Eu paro, fecho os meus olhos, eu faço 3 respirações profundas, tenho os meus mantras já, pronto! 1 minutinho, 2 minutinhos, eu já retomo, vamos embora. Então, são as pausas das quais a gente fala, né? Que a gente precisa fazer. E ninguém vai perder tempo com isso. Porque quando você retoma a sua atividade, você está mais leve. Está mais produtiva. Você está mais produtivo, exatamente. Né? Você proporcionou ali para o seu cérebro dar aquela pausa gostosa e ele acomodou as informações. A gente fala isso muito para os alunos, né? Uma época que eu estudei, que eu trabalhei com os estudantes com técnicas de estudo, eu falava muito isso para eles, né? Deem pausas. A neurociência fala muito sobre isso para a gente, né? Pausar para que o cérebro acomode as informações. E isso é importante. Então, pausas são necessárias, importantes, não é perda de tempo, é investimento pessoal. Né? Então, criar um ritual de autocuidado é fundamental, porque aí você
cria o Com hábito, né? certeza. Agora, Ana, a gente falou a palavra produtividade, né? E eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu vou muito pro lado da oração, né? Então, acordo, faço meu devocional e fico o dia inteiro falando para Deus, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, e no final do dia dei conta, né? Então, eu tenho muito isso, eu não faço muito essas pausas, mas eu tô o tempo inteiro aqui, Deus, o Senhor me botou aqui, o Senhor me ajuda, o Senhor vai me ajudando, me ajudando, me ajudando. Agora, uma questão, quando a gente falou a palavra produtividade, eu queria entender assim, Ana, qual é a sua percepção quando a gente abre ali, sei lá, o Instagram 6 horas da manhã, aí tem aquela amiga querida que já correu, já deu banho nos filhos, já levou para a escola, já montou aquela lancheira maravilhosa para os filhos, ou aqueles que não têm filhos, já correu, já arrumou a casa, já foi para academia, já fez tal coisa, já fez isso, e são 7 horas da manhã. Então, assim, às vezes, ver isso vai me dando uma coisa assim que eu falo, gente, eu só acordei. E essa pessoa já fez tudo isso. Então, essa necessidade das pessoas mostrarem essa produtividade e de talvez se isso te influencia negativamente ou positivamente de alguma forma, dentro dessa questão do assim, preciso mesmo ser produtiva o tempo inteiro, né? No momento ali, eu não posso ter um momento de ócio, igual eu falo, comento muito até com meu marido, falo, quando chega as férias, eu não sei o que fazer, eu dou uma travada. Porque eu tô tão ali no dia a dia na corrida que eu fico assim, ó. Falo, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada pra fazer, não, mas eu não tô acostumada a não ter nada pra fazer, né? Então eu queria saber, assim, de você, como é que você percebe hoje, nos tempos em que a gente vive, pessoas tão produtivas, né? E se isso em algum momento te afeta e como isso te afeta? Ou se você não tô nem aí pras pessoas, eu vou no meu tempo. Claro que não, esse mundo das redes sociais é desafiador por isso, a gente sempre fica se comparando com a vida do outro, sem na verdade nem entender aquele contexto, porque às vezes essa pessoa já saiu às 6 da manhã para correr, porque é o tempo dela de autocuidado, porque é uma vontade, uma necessidade de ter um tempo para ela, porque quando ela chega em casa, tem 50 filhos chamando mãe, 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 até para ir ao banheiro, então eu acho que a gente tem que pegar o nosso óculos e ter um olhar pra gente, assim, do que funciona. Eu aprendi muito a respeitar o meu corpo, porque eu fui essa pessoa, eu acho que a gente é muito parecida nisso, de estar sempre produzindo, e quando não está, parece que você está fazendo alguma coisa errada. Vem até um sentimento de culpa. Nossa, eu tô descansando, eu escolhi descansar. E já houve momentos em que ser produtivo era super positivo pra mim. E houve momentos que pausar e ficar tranquila e assistir uma série e descansar e fazer uma comida foi muito positivo pra mim. Então eu acho que é o que funciona pra você. Mas com certeza, a gente ficar se comparando, isso causa esse sentimento de angústia. Então eu acho que quando aí você senta e conversa com essa pessoa, eu tenho colegas que são super produtivos, aí você senta, conversa, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu saí, eu fui fazer isso porque eu tava tão angustiado. Então, também como esse recalcular rota, como um espaço de refúgio, de bem-estar. Então, acho que a gente tem que ver o que funciona pra você. Inclusive, assim, eu tenho muitas amigas e eu também já fiz isso de alguns momentos em que essas comparações não estavam fazendo bem e a gente decidiu, vamos fazer um detox de rede social? Vamos dar um tempo pra gente poder absorver tudo isso também. Mas falando sobre a questão do ócio, eu acho que é um ponto até pra gente conversar sobre, com as crianças também, sobre o não fazer nada, o não planejar, porque é muito legal a gente ter uma rotina estruturada, eu acho que é necessário, faz bem pra qualquer um, mas a flexibilidade precisa ser uma palavra que a gente utilize na nossa semana e no nosso dia, com muito carinho para nós mesmos. Então, e não fazer nada tem que estar nessa rotina em algum momento. Parar, respirar, meditar, você se compreender, você fazer alguma coisa que você não estava esperando. Então, colocar o ócio no nosso dia a dia, eu acho que é um desafio para esse mundo que a gente vive, para essa sociedade que está sempre muito ativa, mas às vezes o que nos faz bem é o não fazer nada. Não fazer nada. Eu fico ouvindo, né, e pensando, tem algo que a Andréia, conversando com a Andréia há muito tempo,
ela trouxe que é a questão da organização mesmo dessa rotina. E aí eu pensava assim, mas tem que ser tão certinho, né? Mas a importância de você se organizar, fazer uma agenda, sabe? Colocando ali quais são os seus compromissos ali na semana e no mês até, fazer uma previsibilidade e organizar esses tempos para você até encontrar os espaços vazios, Com certeza. né? Porque muitas vezes a gente ali no dia a dia, na correria, você acha que tem muita demanda para fazer e não enxerga que existe espaço, né? Porque se você não pensou o tempo, né? E aí eu tenho tido para mim tem sido assim fundamental. Eu sempre estar com minha agenda planejada. Eu sou a doida do cronograma também. Eu adoro. E eu não Sim. termino um planner, queria dizer pra vocês. Eu começo em janeiro e paro. Depois eu queria dicas de como continuar e finalizar o meu planner, tá? Eu adoro. Gente, não, E eu vou lá defeitos. alimentando todo mês, toda semana, para poder enxergar os espaços vazios. Né? Aonde que eu tenho tempo, porque muitas vezes a gente quer, né, se cobra que tá nessa loucura toda, e quando você se organiza, você vê, ó, tem espaço sim. Uhum. É porque Exato. foi falta de organização. Sim. Né, Exato, André? Exatamente. E minimamente você se organizar, e aí às vezes não é nem um planner, é um pedaço de papel e você faz ali a lista, entendeu? Aham. É excelente para você gerenciar a ansiedade. Sim. Porque a gente fica com um monte de coisa na cabeça. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí você cai nessa ilusão de tenho o meu tempo todo preenchido. Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando você coloca ali no papel, se você consegue desmembrar, inclusive, em tarefas menores, algo muito grandioso, porque às vezes você realmente tem que fazer algo que demanda muito tempo, mas você consegue ali escrevendo, você desmembra. Não, mas peraí, eu não preciso fazer tudo isso hoje. Eu posso fazer isso amanhã, isso aqui quarta-feira, isso aqui tal dia. Então, quando você desmembra, você encontra esses momentos que você pode pausar, que você pode ficar no ócio, que você pode fazer alguma coisa por você. Uhum. Então, como o recurso de gerenciamento de ansiedade, a lista, a organização, o planner, a agenda, sei lá, como a pessoa quiser fazer, é excelente. Porque você tira daqui, é como se você materializasse, né, todos os seus Sim. pensamentos. Você está visualizando. Então, você vê numa outra perspectiva. É ótimo, é excelente. Inclusive, é um dos recursos que eu sempre indico para gerenciamento de ansiedade. Geralmente, quem é a doida do cronograma e usa esses métodos que a Andrea tá falando sobre colocar tudo no papel e tudo, geralmente, em alguns momentos, essas pessoas escolhem não ser generosas com elas mesmas. E eu fui muito essa pessoa. Então, por exemplo, eu fazia o meu plano do final de semana. E aí tinha o aniversário de um aluno, depois tinha que ir pra casa do tio, que era aniversário de fulano, depois era atenção pros pais, nananana. Quando eu fui fazendo essa técnica que a Andrea tá falando, de anotar, eu fui percebendo que não ia sobrando tempo pra mim. O que eu queria fazer dentro dessas atividades que eu coloquei aqui? Quais atividades eu gostaria de fazer? E aí, eu comecei a aplicar alguns movimentos de assim, não, desculpa, não, eu vou lá nesse aniversário, mas eu vou ficar o tempo que eu achar necessário. E eu comecei a fazer isso até dentro desse ciclo de amigos, ciclo familiares. Então, assim, hoje tem um almoço de família. Antes, nesse sentimento, nessa vontade de agradar o outro, eu não começava às 8 da manhã, então 1h30 eu tinha que ajudar a minha mãe a colocar, não podia. Hoje não, eu falo, mãe, seguinte, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar antes. Porque quando der 12h30, depois que a gente almoçar, eu quero ir pra minha casa e tirar um cochilo. E fazer essas escolhas por você é desafiador. Então, quando você sai com amigos, não, hoje a gente vai tomar um vinho. Tomamos um vinho. Não, acho que tá no meu horário, porque amanhã, pra mim, é um valor correr.
Então, eu quero acordar cedo, eu quero acordar disposta. E aí, todo mundo fala assim, não, você não vai agora, não. Não. E aí, você fala assim, sim, gente, eu vou por mim. Então, eu aprendi, quando eu fui colocando tudo no papel e gerenciando esse cronograma, eu fui aprendendo também a dizer não. Eu acho que vem muito nisso. É um caminho de autocuidado. E as pessoas não estão acostumadas. Porque não estão. Educadores geralmente dizem sim às pessoas. É isso. Porque a gente tem esse lado humano, a gente tem esse lado vivo. E a gente se importa muito com o outro. E aí, às vezes, a gente fica se colocando pra debaixo do tapete. Então, assim, eu tem uns 2 anos, assim, que eu fui aprendendo a me escolher e falar, olha, não, essa viagem é uma viagem muito legal, obrigada por me chamar, mas o meu foco é fazer essa viagem. Então, por exemplo, esse ano eu pude conhecer a neve pela primeira vez. E foi uma escolha, foram algumas escolhas que eu fiz durante o ano também. Então, acho que esse caminho do se escolher, ele é desafiador, ele vem com... Ele depende de, por exemplo, desse gerenciamento, das emoções, de organização, mas ele é algo necessário. Agora, assim, eu me peguei muito nisso aí que você falou, meu marido tá até ali rindo, né? Porque é uma linha muito tênue, assim, entre você fazer por você e talvez se passar pela chata ou por aquela que não quer se relacionar. Então, assim, eu vivi a vida inteira falando sim, sim, sim o tempo inteiro e talvez muito por conta disso, porque o educador tem muito isso da humanidade, de querer estar sempre servindo e estar ali pelo outro, porque é uma característica nossa, né? Então, eu tenho vivido esse processo há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a me preservar. Então, assim, para mim, o que é o mais importante para mim hoje, gente? Vou falar para vocês, amigos, é o meu descanso. Então, assim, eu consigo hoje dizer não para as pessoas simplesmente porque eu não quero. Porque antes eu dizia assim, eu não posso, por isso, por isso, por isso. Então, hoje alguém me chama para uma festa, eu falo, infeliz, que horas começa? 10 horas? 10 horas eu tô na minha casa, então eu não vou fazer. Vamos a uma festa? Não, infelizmente não. Porque você não gosta da gente? Eu tenho umas amigas que falam, nossa, mas você não gosta da gente? Eu falo, gente, eu amo vocês, mas eu preciso me preservar. Por quê? Porque o meu autocuidado, hoje eu entendi que é o meu descanso, é o estar na minha casa. Porque antes eu estava em todos os lugares, né? Então, se eu posso dizer que a pandemia me trouxe alguma coisa de positivo, né? Foi o fato de curtir muito e querer estar na minha casa. E o simples fato de ficar na minha companhia. Porque antes eu achava um absurdo eu ficar em casa, sentada, sem fazer absolutamente nada. Eu falava, gente, mas eu não me basto. Eu pensava muito isso. Eu preciso estar no meio das pessoas. E hoje, não. Eu amo os meus amigos, eu amo estar na presença deles, mas hoje eu consigo entender e ter esse autocuidado, porque hoje eu entendo que isso passa muito pela minha identidade, né? É o querer estar comigo e na presença das pessoas que convivem comigo na minha casa, mas assim, o fato de hoje falar não é mais doído para mim como era antigamente. E eu não tenho mais um peso de dizer para as pessoas, não vou viajar com vocês, ou então não vou fazer, porque eu tô me respeitando, eu quero descansar, eu quero fazer nada. Tem uma influenciadora que fala algo que eu gosto muito, que é assim, não é uma frase completa. A gente tem essa mania de querer se justificar por tudo. Não porque hoje eu tô cansada. Não porque hoje eu só quero tomar um banho no meu chuveiro quente e deitar na minha cama. Mas não já é uma palavra completa. E quando a gente aprende a dizer não, fica mais fácil a gente conseguir colocar em prática a nossa rotina de autocuidado. Sim. Tem que ter uma certa coragem, né? Para esse movimento, e tem que ter também, você tem que ter, assim, você continuar a persistência, para que isso se torne, né, como você disse, um automático, e aí sim você se sinta confortável, mas precisa ter uma certa insistência, né? Sim. E às vezes a gente quer que seja uma mudança rápida. O que agora sim, o que eu queria perguntar para vocês e saber a opinião de vocês também é sobre como o educador, agora levando um pouquinho para a sala de aula, como esse autoconhecimento, né,
esse pertencimento, você entender quem você pode ajudar as crianças a viverem isso também desde muito novos, né? Porque quando éramos crianças, a gente não tinha essas preocupações. Não. Então, o mundo, ele se transformou tanto que hoje a gente consegue trazer isso para as crianças de uma maneira que elas entendam. Mas, assim, como trazer isso para a sala de aula se eu não pratico isso no meu dia a dia? Se o meu aluno percebe que eu estou parecendo ansiedade do Divertidamente muito enlouquecida dentro de sala de aula, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aquelas crianças percebendo que você está ali num nível de ansiedade e estresse muito grande. Como que a criança vai entender, né, que você, enquanto adulto, pode ajudá-la a se entender e a entender os seus processos e viver, sim, um ócio, porque eles estão cheios de atividades também no dia a dia, né? Então, como talvez trazer isso para as crianças em sala de aula se eles não têm isso, né, no professor, se eles não reconhecem no professor como alguém que seja ali um exemplo, não ali um exemplo de perfeição, mas sim um exemplo de equilíbrio, de cuidado, das crianças perceberem ali que você está se preservando e como eles utilizarem isso que você está propondo no dia a dia para que eles percebam também que, apesar de muito pequenos, eles conseguem viver também esse processo de conhecimento, esse processo do não vou brincar, não vou dividir o meu lanche com você hoje. Isso é autocuidado para os pequenos também. Sim, sem né? dúvida alguma. Eu diria o seguinte, você só dá aquilo que você tem, né? Então, fazendo um paralelo, tá? O que o autoconhecimento tem a ver comigo, que estou dentro de sala de aula, lidando com os estudantes, seja de que faixa etária for. Tem tudo a ver. Porque senão você vai ser incoerente, você vai ser incongruente falando de, gente, vocês têm que se perceber. E sendo que você não está percebendo que ali você está se atropelando e atropelando os processos e os meninos, né? E os estudantes. Né? Então, por isso que quando você falou, eu até anotei aqui, você só dá aquilo que você tem. Então, para você falar com propriedade, você tem que aplicar na sua vida. Né? E aí, quando você aplica, você vê que dá certo, você fala com segurança, você está sendo coerente e o outro percebe. Né? E você estava falando, né, das redes sociais e a questão do não, isso está muito associado a jogar a expectativa no outro, né? Nossa, o que o outro vai pensar? Se eu digo um não, nossa, será que ele vai ficar chateado? Então, não, eu vou dizer sim. Não, mas como é que aquela família vai entender isso que eu falei? Gente, nós não temos controle sobre o que o outro vai sentir. Boa. Então, quando a gente entende isso e aplica isso na vida da gente, é extremamente libertador. Eu não vou ser grosseira, eu não preciso ser grosseiro, indelicado, mas eu posso ser firme. Eu posso trazer segurança na minha fala e ali eu estou colocando um limite. E vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas passam a respeitar muito mais o seu posicionamento. Com certeza. Do que quando você se abre o tempo todo, vai alargando os seus limites. Sim. Cria conexão. Então, cria conexão, sabe? Então, é importantíssimo. O não é libertador. O não é um limitador. E um não é autorrespeito. Porque ali você está dizendo não para o outro, mas você está dizendo sim para você. Nossa, eu me respeito, né? Então, isso é possível? Claro que é possível, né? Eu gostaria de falar assim, rapidinho, uma experiência minha, como educadora. Eu saí de sala de aula não tem muito tempo, né? Foi 2021 que eu saí de sala de aula, mas há mais de 30 anos dentro de sala de aula, né? Quando eu dava aula para os anos iniciais, que eu comecei dando aula para os anos iniciais, eu fiquei muitos anos com 4º e 5º anos, e eu tinha um programa socioemocional, eu aplicava nos meninos, isso há muito tempo atrás, né? Hoje a gente fala de habilidades socioemocionais, enfim, mas à época não se falava disso, né? E todos os dias, no fundo da minha sala, tinha um tatame e um monte de almofadinha. Então, todos os dias, depois do horário do intervalo, os meninos iam lá para o fundo e a gente meditava. Então, eu botava um aplicativo que tem 5 minutos, toca uma musiquinha, e ali marca os 5 minutos, só a musiquinha. E eles só respiravam. No primeiro momento,
resistência, falando, um levantava. É isso, a gente não tem esse hábito, né? Não temos esse costume. Mas aquilo que eu falei, se você faz todos os dias, torna-se habitual. Então, todos os dias. Então, a gente chegava no intervalo e já sabiam, eles iam lá para o fundo da sala. Uns deitavam, uns sentavam, tinha uns que dormiam, em 10 minutos pegavam no sono. O que aconteceu com isso? Eu tive melhora nas notas, né? Eu tive alunos mais disciplinados, inclusive nas aulas de educação física, que geralmente eles tocam terror, né? Então, mais disciplinados, eles souberam parar para ouvir. Agora, por que eu pude fazer isso? Porque eu apliquei isso na minha vida, eu já aplicava isso, né? Então, é onde existe a coerência, né? É onde a gente pode fazer a ligação entre autoconhecimento e sala de aula. Porque se você conhece os seus limites, você sabe o que fazer para se respeitar, você vai saber ensinar para o outro a fazer isso. E você vai respeitar o limite do outro. E vai saber respeitar o limite do outro, né? Não vai ficar, né, querendo suprir a expectativa do outro, né, o tempo todo. Porque quando a gente quer isso também, a gente não se respeita. A gente não diz não, né? Agora tem toca no ponto da escuta, né? A gente sempre toca nesse ponto. Só que dessa vez a gente está pensando, a gente está trazendo uma outra escuta, uma escuta interna, né? E como um exemplo para as crianças, isso é maravilhoso, né? Como você disse, a gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente precisa realmente se esforçar, né, para que esse bem-estar pessoal seja compartilhado, né? Nós somos educadores, como sabemos, esse nosso exemplo é muito forte. As crianças sentem o ambiente, a energia do ambiente, né? Ela faz toda a diferença. E aí, você trazendo essa experiência maravilhosa que você realizou com as crianças, com um excelente resultado, né? Com certeza, muita gente tem ali hábitos que tem pessoais, seus, individuais, que podem trazer para esse ambiente educativo e muitas vezes não tinha parado para pensar. Então, acho que esse seu exemplo vai inspirar muita gente. Sem dúvida. Agora, eu queria saber, assim, de vocês, como gerenciar, assim, como que vocês fazem para gerenciar o não conseguir. Então, assim, tem uma rotina bem estabelecida e eu queria entender, assim, como que vocês fazem para fazem para lidar com o não conseguir. Eu tenho até uma amiga, Camila. A Camila, ela morre de rir, porque eu sempre faço uma lista, né, por início do ano, né? Então, assim, minha lista tá quase pronta, amiga. Eu faço uma lista de coisas que eu quero fazer no ano seguinte. Gente, eu acho que eu faço uma ou duas coisas. E aí eu vou apagando ao longo do ano pra ir me enganando. Apaga, isso aqui não ia dar mesmo. Aí apaga, essa daqui chegou em abril, essa daqui também não ia estar dando. Então, assim, e isso vai me causando uma ansiedade. Eu acredito que talvez isso seja, eu vou falar por mim, mas assim, pelo que eu vejo no dia a dia, pelo contato e pelas conversas que eu tenho com colegas da área e outros que não são, talvez eu acho que uma das grandes angústias dos profissionais em geral seja justamente isso. É o planejar e não conseguir executar e talvez se colocar numa posição de que, nossa, como eu sou péssimo, né? Eu não consigo fazer nem aquilo que eu propus para fazer. Olha, uma coisa tão pequena, tão boba, eu não dei conta. E aí as demandas, elas vão chegando e você vai acumulando aquilo ali, você começa a se colocar numa posição de, cara, eu não dou conta mesmo disso aqui, eu vou jogar tudo para cima. Então eu queria saber como que vocês duas lidam com isso, assim, porque eu sei que isso gera ansiedade, que é um dos grandes problemas que a gente vive na atualidade, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo algumas referências de como a gente trata as crianças. Como é que a gente trata? Se uma criança chega aqui, derruba um suco de uva, a gente vai lá, chama a atenção da criança, briga, mas se fosse uma amiga sua derramando, a gente ia falar, não tem problema, vamos secar, a gente arruma.
Com os educadores é ao contrário. Geralmente, a gente já tem esse olhar para a criança de uma forma valorizada. Então, de falar, ei, isso acontece, tá tudo bem, vamos seguir, olha o que você conseguiu. Então, a gente já faz essa mediação com as crianças, acho que diariamente isso é muito natural. Então, com as minhas amigas professoras, eu sempre pergunto: o que você faria se fosse uma criança sentada com você e falasse, Miss, professor, não consegui cumprir essa meta? Opa, peraí, vamos ver o que você cumpriu? Vamos ver o que você fez. Então, se uma criança falasse pra gente, olha, não consegui, a gente ia ter um olhar generoso, mas a gente não consegue ter esse olhar pra gente. Eu fico desesperada quando eu tenho a sensação que eu não consegui cumprir alguma coisa que eu... A gente é muito amiga. Isso me magoa, assim, eu acho que tem um histórico. Eu fui uma criança que tive dificuldade de aprendizagem, então, a palavra não conseguir, a sensação de não conseguir, me dói, me traz para um sentimento de dor muito diferenciado. Mas eu acho que tem um link também com essa educação socioemocional. Eu fui olhando e ouvindo as minhas próprias mediações com as crianças, de validar o sentimento, de falar, olha, não consegui. E eu acho que vem também do que a gente estava falando no bloco anterior, das crianças perceberem, sim, os educadores que têm um equilíbrio emocional, que cuidam, que têm esse autocuidado, elas conseguem perceber. E que levam para elas com honestidade. De falar, olha, hoje, por exemplo, a minha avó, antes de falecer, teve um tempo muito doente. E tinha dias que eu chegava na escola e as crianças me perguntavam o que aconteceu. Eu falava, gente, olha, eu tô triste. É importante que as crianças vejam que a gente também tem essa vulnerabilidade. Super. Eu faço muito isso também. E que a gente tem sentimentos, que não existe essa coisa de sentimento bom e ruim. São sentimentos que todo mundo tem. Então, quando a gente tem esse olhar generoso para as crianças, eu acho que a gente começa a refletir por que a gente não pode conseguir. E eu acho que junto eu aprendi como fazer as minhas metas do ano. Eu também sou super essa pessoa que senta, faz várias metas, que tem as propostas. E eu aprendi a fazer, olha, quais são as metas aqui que são possíveis? Quais são as metas que são a curto prazo? Quais são as metas que são a longo e médio prazo? Então, assim, como você coloca essas metas também, eu acho que é uma forma que traz menos cobrança. Mas não faz mais a lápis. Tá proibida. Faz as metas a caneta. Não vai mais apagar. E aí você coloca, olha, essa meta aqui eu acho que são metas alcançáveis. Essas daqui, o que eu vou ter que mudar? Eu acho que também o legal, assim, eu faço muito com os meus alunos, destrinchar essa meta. Quais as ações que eu vou ter que ter para chegar nessa meta aqui? Então, eu vou colocando cada degrau para conseguir chegar no meu ponto, no meu objetivo final. E as conquistas, as pequenas conquistas, né? Vocês vão celebrando ali. Isso. E até chegar. Eu ia tocar nesse ponto. Eu ia falar exatamente dessa questão das metas, o que é a curto prazo, médio, longo prazo, e o esqueminha mesmo. O que eu preciso fazer para atingir? Porque senão fica aquela, não, quero tal coisa. Mas você não planeja de fato. Qual o passo a passo para você atingir tal coisa? E às vezes não é atingir o X, mas atingir o A primeiro, o B, até chegar no X. Uma escadinha. É uma escada, são os degraus, né? Mas a gente também tem que policiar o olhar. Sabe por quê? A gente tende a olhar para o que falta e não para o que a gente tem. Nossa, já né? é a E frase quando do podcast. a gente olha para aquilo que a gente tem, a gente aprende a ser grato. E trazendo de novo a neurociência aí, o hábito de agradecer, de ser grato pelo que tem, ativa áreas importantes no nosso cérebro. E principalmente o nosso córtex pré-frontal. Então, sejamos gratos, porque a partir do momento que você observa os seus ganhos, você aprende a lidar com aquilo que falta. O que falta é um detalhe. O ganho está em primeiro lugar. Ai, que lindo! Que lindo, né? Nossa, E aí me é uma arrepiei. questão de autoestima, né? A gente está Sim. falando de autoestima. Sim, o de tempo autoestima, todo, né? sim. Ó, em falar nisso, André, eu sei que você já tem uma caminhada longa aí e
pode compartilhar com a gente de outras formas que a gente tem para te acessar, para ter os seus contatos. Eu sei também que ela já escreveu alguns livros. Tá? Eu tô falando para vocês. Para vir aqui, você tem que escrever um livro antes. Tá? 7 minutos? Tá. Então vamos lá. André, então fala um pouquinho desse seu trabalho que pode chegar em mais pessoas, em mais educadores, né? Quais as possibilidades que a gente tem aí de te encontrar? Tá. Nas redes sociais, no meu Instagram, né, Deia Minafra, tem muitos vídeos. Eu tenho um canal no YouTube também com práticas meditativas. Ai, que para quem chique! quiser. No YouTube eu encontro meu nome lá, Andréia Minafra. É um canal com meditações, com reflexões. No Instagram eu tenho muitos vídeos também. E tem ali a disponibilidade do link para aquisição do livro, né? Eu tenho o livro físico por uma questão de autoestima. E ele também está no formato de e-book. Escrevi recentemente mais 3 e-books falando sobre como desenvolver a autoestima em cada fase da vida. Poxa! Né? E tem material gratuito para baixar também, né? Como criar um novo mindset, é um e-book que eu fiz também, baixar gratuitamente. Legal. Então, eu movimento muito as minhas redes sociais, LinkedIn também, né? Tratando esse tema. Né? O meu viés de trabalho, eu sempre falo muito, é autoestima. Ótimo. Né? Porque tudo é uma questão de autoestima. A gente está falando aqui de autocuidado. O que é isso? É investir na autoestima, autoconhecimento. Né? A gente coloca, né, Carol, no Insta do Pod Prof, a gente coloca os links também do e-book, dos livros também, para as pessoas terem a oportunidade de acessar. E sigam a Andréia, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, tá? Siga que a vida de vocês vai ser bem melhor, tá bom? Conhecimento para ser distribuído, e né? essa questão da autoestima que por muito tempo os professores não tinham, e eu tenho percebido que isso tem aflorado, né? Essa questão dessa autoestima aqui na nossa profissão, a gente já falou sobre isso várias vezes, né, Carol? Sim. Como é importante a gente ter essa autoestima para a gente poder viver isso em sala de aula, né? E ajudar com que as crianças também vivam esse processo. O nosso propósito aqui é esse. Né? A valorização dos educadores, crescer essa autoestima profissional, né, dos educadores, para que isso se torne mais leve, se torne mais equilibrado. Isso. Ana, agora a gente queria que você deixasse dicas. A gente quer dicas agora. Você vai falar aqui, ó, para o público, as dicas aí para esse próximo ano de 2025, para a gente viver, né, essa sala de aula, ou que a gente se propõe a fazer de uma maneira mais leve, mais responsável com a gente, né, também mais intencional, né? E eu acho que você também tem uma rede social movimentadinha, sim. E que ela vai ajudando ali, compartilhando. Muitos seguidores, tá? Compartilhando esse dia a dia dela. Fala aí pra gente. Eu acho que a dica número 1 é dedicar tempo para esse autoconhecimento. Ver o que tem dentro, entender, colocar as emoções no lugar, ir destrinchando algumas que precisar de ser destrinchado, para depois você entender o que te faz bem. Tirar momentos da sua semana, dias, horários específicos, para que você possa dedicar a você. Acredito que o caminho de saber dizer não, de aprender a dizer não, é um caminho necessário e importante para que a gente pense no bem-estar do educador. E estar sempre num espaço, numa escola, numa instituição, onde que valorize isso também. Porque eu acho que essa questão social também faz a diferença. Sim, com certeza. E não ficar se comparando com o outro. Eu acho que faz o seu, faz o que funciona pra você. A organização que funciona pra você é o que indicaria. Eu tenho muitas dicas de pontos diferentes que a gente pode passear, que a gente pode fazer. Então, quem quiser me encontrar no anacatarina.educadora. Ponto não, underline, olha aí, já passando errado. A gente vai colocar também, gente. Ana Catarina, underline educadora, também tô no LinkedIn. E o que vocês quiserem, assim, trocar, de falar, hoje vamos sair, vamos passear, vamos fazer um piquenique, pode me chamar que eu tô sempre dentro. Muito legal. Jamara, a gente escolheu esse livro, queria mostrar, que todo episódio a gente traz um livro, e esse aqui... com as nossas conversas anteriores, eu acho que se conecta muito com a nossa
nossa fala, né? Então, aqui, a pedagogia do caracol. Por uma escola lenta e não violenta, que ele é de Gianfranco. Me ajuda aqui, Jamara. Zavalone. Gianfranco Zavalone, italiano também. E ele traz aqui alguns capítulos super interessantes que um fala, perder tempo é ganhar tempo. Isso ele fala para as crianças, para o professor dentro de sala de aula. Perder tempo é ganhar tempo. Fala sobre os direitos naturais das crianças que a gente precisa respeitar. Sim. E a gente pensar que nós fomos crianças, todos somos seres humanos, né? E precisamos desses direitos naturais serem garantidos. Como aqui ele fala, direito ao ócio, direito à beleza, direito a me sentir mal quando eu tiver, né, um problema, direito a viver experiências significativas, a sentir cheiros, sabe? Ampliar pelo paladar, aprender de várias formas. Então, pensando, como a gente falou, nessa ligação do seu pessoal, trazendo isso para dentro da escola, eu acho que é uma ótima dica. A pedagogia do caracol. Gente, muitíssimo obrigada. Vai ficar aqui que eu não consigo botar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi excelente. Eu penso que é um tema que a gente poderia ficar horas e horas e que isso aqui deveria se transformar em algo maior. Podem chamar a gente de novo que a gente volta. Então, né? sim. Dúvida. Porque, assim, vocês são mulheres muito especiais, né? São profissionais que a gente admira muito, né? E eu acredito que foi extremamente necessário a gente fazer o fechamento da nossa primeira temporada, né, Carol? Com duas mulheres tão fortes e tão cheias de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um ótimo final de ano para todos, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade e que próximo ano seja aí com metas equilibradas, com leveza e autorresponsabilidade. E vamos terminar, porque agora eu vou começar aqui a anotar as coisas que elas vão me falar para ter um 2025 mais equilibrado, viu? Gente, obrigada. Muito obrigada. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Corta.